Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o frango frito, tipo KFC. Aqui em casa chama KFC, KFC, porque meu filho ele não sabia falar KFC, ele falava KFC. Então hoje quando o pessoal tá com vontade de falar, mãe, faz KFC, ou meu marido faz KFC. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu faço aqui em casa e as pessoas gostam muito. Eu não tô podendo ainda comer, porque estou ainda na dieta líquida, mas eu vou fazer pro povo, tá? Beijão! Bora começar, pessoal? E aqui tem mais ou menos 1,5 kg de frango. Eu não vou usar tudo, vou tirar umas partes e depois para congelar, temperado já, para assar na airfryer. A gente começa espremendo um limão. Eu gosto de fazer com a coxa e com a sobrecoxa. Se a sobrecoxa for muito grande, eu corto um pedaço da sobrecoxa em diagonal, no mesmo sentido do osso, mas eu gosto de fazer com essa parte que ela tem mais gordura, né, mais gostosa, suculenta. Mas se você quiser fazer com os seus filezinhos de frango, filezinho de sassami, também fica maravilhoso, tá bom? E aí eu vou espremer 3 alhos, gosto de alho espremido para esse tipo de tempero. Alho picadinho é bom também, mas eu prefiro, nesse tipo de tempero, eu prefiro alho espremido, tá bom? Essa receita é bom você deixar marinando o frango de um dia para o outro. Então, se você puder fazer num dia, temperar o frango para fazer no outro dia, ótimo. Mas não é o meu caso aí, porque meu marido chegou com frango, falando que tá doido para comer o frango frito. Então, vou fazer aí com as coisas que eu tenho em casa, do jeito que eu tenho em casa, mas vou dando a dica para vocês. Nessa receita, vocês vão ver muita páprica defumada, porque ela dá um gostinho do defumado, tá? Então, tanto no molho Big quanto na carne, no molho no molho de temperar, de empanar a carne, vocês vão ver. Coloquei aí páprica defumada, tempero Ana Maria, a gosto, gente, coloco o tanto que vocês gostam, tá? Eu coloco tudo no molho e um fiozinho de óleo, por quê? Porque o óleo ajuda a dar uma impregnadinha do tempero mais rápido ali no frango. Mas se você for fazer de um dia pro outro, uma pimentinha, tá? Um pouquinho de pimenta do reino. Se você for fazer de um dia pro outro, não precisa colocar o óleo, tá? É que aqui eu fiz Gente, nesse momento eu esqueci de colocar o sal. Aí você pode colocar também um pouquinho de sal. Como o tempero Ana Maria tem sal, depois eu coloquei só um pouquinho mesmo, tá? De sal. Mas nesse momento eu esqueci de colocar. Olha os tamanhos mais ou menos que eu gosto de deixar os pedaços. Pode ser um pouquinho menor também, tá? Essas partes que tem muita pele, eu tiro a pele, porque senão ele fica molengo. Aí eu frito depois só a pelezinha que meu marido ama. A pelezinha empanada e frita, tá bom? Então, aí você vai misturando, dá uma massageada, sem medo. Depois é só lavar a mãozinha. Se você tiver aquelas luvinhas descartáveis, pode usar também, tá? Aqui eu vou toda hora lavar a mão, gente, então eu faço tudo com a mão, e é pra minha família, tá bom? Mas se vocês forem fazer pra alguém, ali eu já lavei a mão e sequei, tá? Aqui eu cortei fatias fininhas do pepino, como se fosse fazer o sunomono, tá? Mas aqui é pra fazer o meu molho Big. Eu precisava de pepino em conserva e não tinha, então eu adaptei. Ali, joguei um pouquinho de sal e ele vai, na salmoura, vai saindo, tá bom? Vai tirando a água do pepino. Aqui eu vou fazer o molho de empanar. Não é molho, é o creme de empanar. Creme de farinha lá que faz pra empanar. Eu não sei o nome disso. Faz o negócio lá pra empanar, tá? Então, eu vou colocar 2 ovos. Aí, você mexe bem os ovos. Aí, você depois vai acrescentar 400 ml de água. Tá bom? Pode ser água gelada ou água em temperatura ambiente. Acrescenta, dá uma mexida. Depois você vai vir com os temperos. Aí vai de novo páprica defumada, pimenta do reino. Aí nessa hora você pode colocar o sal. Por quê? Porque é bom que todas as camadas, né, estejam temperadas. Esse aí é um sal rosa que tem várias ervas dentro, então eu gosto de jogar um pouquinho, mas depois eu jogo mais sal. Aí, como eu vou usar umas 3 xícaras de farinha, eu coloquei um pouquinho e o meu frango ficou um pouco sem sal, porque eu tinha esquecido do sal lá. Eu coloquei um pouquinho mais de sal aí, tá bom?
Então, não se assuste com a quantidade de sal que eu vou colocar, porque ficou no ponto certo. É que eu vou fazendo tudo a olho, gente, eu não tenho medida para passar para vocês. Tô mostrando como que faz. Quem quiser tentar fazer, faz a olho também. Então, ali para 400 ml de água, mais ou menos, eu coloco umas 2 xícaras de farinha de trigo. E aí, depois, se não der, eu vou dando ponto, tá bom? Ele precisa ficar cremoso, bem cremosinho. Aí, você mexe bem a farinha. Esse aí é onde a gente vai mergulhar o frango. Essa é uma receita que eu tô fazendo de uma forma diferente. Eu fazia esse KFC de outra forma. Eu aprendi essa que fica muito mais gostosa, tá? Muito mais. Aí eu joguei o resto da farinha, que dá mais ou menos uma xícara. Então, aí foram 3 xícaras mais ou menos de farinha. Porém, nessa receita e alguns outros lugares, eles colocam 2 de farinha e 1 de maisena. Eu não tinha maisena e aí eu coloquei só a farinha mesmo, tá bom? Mas deu super certo. Um pinguinho de pimenta. Essa minha pimenta é pimenta com cominho, tá, gente? Por isso que eu taco bastante, porque ela não fica muito apimentada, porque é pimenta e cominho. Eu adoro. Eu tenho tempero baiano e a pimenta com cominho, que são diferentes. Meu tempero baiano é sem pimenta. Então, é assim, ó, olha, fica nessa textura homogênea, nem muito líquido, nem muito grosso, pra não pegar no frango. E é isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer com o pepino. Deixei ali uns 20 minutos, ele na salmoura, e ele perde líquido, né? Ele solta água. Aí, eu fui um pouquinho chonga, né? Porque eu poderia ter pegado aquele espremedor de batata, colocado tudo dentro e amassado de uma vez. Mas na hora eu nem pensei, fui esmagando aí, como, né? Apertando. Se você fosse fazer sunomono, era o mesmo processo, tá? Vocês amassam bem o pepino com a mão limpinha, né, lavadinha, para tirar todo o excesso da água. E aí ele sai um pouquinho do sal também. Se você fosse fazer sunomono, pegava depois esse pepino, fazia aquela caldinha de açúcar lá com vinagre, tal, e deixava ele depois na conserva dessa aguinha. Mas aqui eu vou fazer o molho Big. Então, eu tô tentando fazer alguma coisa semelhante ao picles, tá bom? Então, tira aí todo o excesso de água que existe ali. Se fosse no negócio lá de espremer batata, ia sair muito mais água, gente. E meu molho ia ficar mais cremoso. Porque depois meu molho ficou um pouquinho mais líquido. E ele fica assim, ó. E aí, você pode fazer o que você quiser. O sonomono, pode comer com vinagrezinho. Fica uma delícia. Agora, vamos fazer a segunda parte de empanar, tá bom? Você vai empanar naquele cremezinho, depois você vai vir passar na farinha, nessa farinha aí mais seca. Eu fiz aí pouca quantidade, depois lá na frente eu acabo tendo que fazer mais um pouquinho, aí vocês vão ver. Aí eu coloco a mesma coisa, páprica defumada, sal, as mesmas coisas, gente, não tem segredo, os mesmos temperos praticamente. Então, aí foi páprica defumada, sal e só, eu acho. Eu nem sei se eu coloquei pimenta. Acho que eu não coloquei, não. Porque já tinha colocado pimenta nos dois, né? Só foi páprica defumada e sal. Aí, você passa lá o frango lá naquele creme lá, né? E depois você vem passar aqui na farinha. Aí, eu comecei a fazer isso, gente. Me embananei toda, porque começou a grudar no meu dedo. E, tava me incomodando. Fui lá lavar a mão, tá? E, ó, tá vendo? Sai essas bolotinhas aí. Fui lá, joguei no lixo e fui lá lavar a mão. Que eu vou fazer de outra forma. Vou fazer com um pegadorzinho aqui. Gente, eu sou muito do tato. Eu tenho que fazer tudo com a mão, porque senão parece que não dá certo. Sem luva, sem nada, porque senão não dá certo. Mas, agora vai ficar melhor com o pegadorzinho pra não ficar melecando a mão, tá bom? Então, se você tiver habilidade de fazer com a mão sem ficar se sujando, ótimo. Se você não tiver, faz aí com o pegadorzinho, que tá tudo bem. Aí, você vem passar na farinha. Aí, é a hora que eu faço mais um pouquinho, porque a farinha tava pouca. Aí, eu vou lá, coloco mais um pouquinho de páprica defumada. Gente, é bom páprica defumada, sal, tá? Pra poder ficar todas as crostinhas com sabor, tá bom? Um pouquinho de pimenta. Agora eu coloquei pimenta.
Eu não lembro se coloquei pimenta da outra vez. Eu nem vi. Mas o tempero aí é basicamente isso. Páprica defumada, pimenta, pra quem gosta, né? Pra quem não gosta, não põe. Se quiser colocar uma fumacinha também, um pó de fumaça também é bom. Esses temperinhos mais sequinhos. Aí assim, aí vou lá, dar uma batidinha. Se você sentir que depois que você colocou na travessa, que você foi empanando, colocou na travessa, né? E ele ficou meio úmido, aí você passa de novo na farinha antes de empanar, antes de colocar no óleo, tá bom? Enquanto isso, meu óleo tá já lá esquentando, deixei ele esquentando no fogo de trás, pra ninguém não acontecer acidente. Vou colocar ele no fogo da frente, aumentar um pouquinho e vamos começar a fritura, tá bom, gente? Aí eu usei 1 litro de óleo, era pra ter usado mais, mas o óleo tá caro. Então, eu coloquei ali meus pedacinhos de frango no óleo já quentinho. Você tá vendo o palito de fósforo aí? Eu coloquei lá pra poder ver se o óleo tava bom. Mas aí eu tirei antes dele acender, que eu fico com medo de pegar fogo no óleo. Ai, eu sou muito cagona com esse negócio de óleo. Eu tenho um monte de medo de pegar fogo, óleo em casa. Então, é isso. Aí foi fritando, eu tentei dar uma olhadinha pra ver, mas eles estavam meio tava difícil de pegar com esse pegador. Aí eu desisti, porque tava branquinho ainda. Falei assim, depois eu venho ver de novo. Gente, entenda uma coisa. Vocês não podem tirar a fritura daí e colocar direto papel toalha. Vocês têm que colocar numa travessa furadinha, assim, pro óleo escorrer. Aí depois vocês colocam lá numa travessa com seu papelzinho, entendeu? Não pode colocar direto, senão o papel toalha vai fazer o seu frango ficar encharcado. Nenhuma fritura, na verdade, vai fritar batata, não põe direto no papel. Põe primeiro no escorredorzinho, se você tiver, para depois colocar no papel, porque o papel numa hora ele ajuda, mas depois ele atrapalha, tá? Então ainda tava clarinho aí, eu gosto dele mais douradinho, para garantir que por dentro ele vai ficar fritinho, né? Aí é um fogo médio, tá, gente? Não é um fogo alto nem fogo baixo. Eu comecei a tirar, ele já ficou douradinho. Olha que lindo, gente, tava a coisa mais linda esses franguinhos. E eu não poder dar uma mordidinha nesse negócio. Misericórdia, eu que tô acostumada a fazer tudo experimentando, gente. Imagina como foi difícil pra mim fazer isso. Mas eu tô acostumando já a fazer as coisas pro povo em casa sem comer. E aqui a gente vai evitar, não vai ter óleo por um bom tempo, né? Porque eu vou tentar levar todo mundo para um caminho mais saudável. Depois que eu tirei os gruminhos que fica lá dentro, né? De farinha. E aí eu vou colocar uma nova remessa. Tá bom? E aí, daí eu já vou pegar e vou lá fazer o meu molho Big. Depois que eu colocar esses aí. E aí, ó, vai fritando. Coisa mais linda. Olha que lindo que ele foi ficando. Gente, tá muito sequinho. Muito sequinho ficou. Imagina se tivesse colocado na maisena, ia ficar mais... Aí, acho que ia ficar um pouquinho mais duro. Não ia ficar tão macio. Mas porque ele ficou muito sequinho. Ficou muito gostoso. Aí, agora eu vou fazer o molho Big. Aí, eu tenho cheiro verde, que é salsa e um pouquinho de cebolinha. Tá? Maionese. Essa não é uma maionese muito grossa, né? Então o molho ficou um pouquinho mais ralinho. Eu gosto de deixar o molho mais consistente. Mas era a maionese que eu tinha em casa, que eu comprei lá na promoção. Então é essa mesmo. Tá bom, tá ótimo. Então você coloca, se você tiver esse triturador, você põe. Se não tiver, pode bater no liquidificador, gente. Só não bate muito, pra não ficar muita água. Mas pode colocar no liquidificador também. É que o meu liquidificador, ele fica tudo no fundo. É mó difícil tirar do fundo. Aí eu prefiro bater nesse processadorzinho aí. Tá bom? Aí você vai lá, faz lá, coloca o cheiro verde. Aí coloca depois meia cebola dentro do seu triturador, do seu liquidificador. Gente, esse é o molho Big Mac, mais ou menos, tá bom? O certo seria ter um picles ali, mas eu não tinha, né? Então, eu improvisei, mas fica muito parecido, tá? E eu nem vou usar tudo. Depois eu acabei fazendo um sunomono improvisado ali pro meu marido, que ele ama, com o restinho do coisa que sobrou ali, do pepino. E meu marido foi comendo de entradinha.
Coloquei ele, gente, olha lá, a páprica defumada, que é o principal aí nesse molho. Eu fui esquecendo. Ó, se você não quiser, desse jeito aí o molho já tá perfeito. Se você não quiser colocar mais nada, aí vai o ketchup, tá? Mas se você não quiser colocar mais nada, pode colocar até uma cenourinha, aí vira outro tipo de molho, que não é um molho big, tá bom? Vira um tipo molho tártaro. Mas eu queria fazer um molho big, então eu coloquei o ketchup, gente, eu tava com pouco ketchup, certo? Eu colocar um pouquinho mais de ketchup, tá? Que ele dá mais gosto ainda. Esqueci de colocar a páprica, vou ter que colocar no final aí. Aí, olha como tá branco, eu preciso de mais ketchup. Eu vou ter que chorar, mingar aqui nesse pote de ketchup aqui. Pra ver o que eu vou fazer. Porque precisava muito de ketchup. Pelo menos mais umas 3 colheres de ketchup, mas tá difícil aí. Mas deu certo, no final ficou gostoso, mas poderia ficar com um pouquinho mais, um gosto um pouquinho mais forte, tá? Mas ficou uma delícia. Aí vamos lá de novo, tchac, 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 que nem diz o Gil do Vigor. Tchac, 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 tchac. Só pra misturar ali. E passar por uma travessa pra gente colocar a páprica que eu tinha esquecido. E já tava transbordando aí o molho. Tava muito cheia essa travessinha, tava até grudando, tá vendo? Olha, aí não dá pra colocar mais nada aí, não. Gente, eu tô meio lesa, né? Eu tô com poucas vitaminas no corpo, porque tô na dieta líquida. E, nossa, às vezes pra raciocinar, tô difícil. Aí eu faço umas coisas meio atrapalhadas, mas no final dá tudo certo, tá? Então aqui, ó, ficou um pouquinho mais ralo, por quê? Porque eu não tirei todo o líquido do pepino. Poderia ter amassado ele mais um pouquinho, mas ficou ótimo. Ele ficou numa consistência muito boa. Mas eu gosto dele, sabe aquele tipo maionese mesmo? Eu gosto dele mais grossinho. Aí eu vou colocar a páprica defumada, que é o que dá um gostinho do molho defumado. E vamos lá, tchac, 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 vamos mexer o molho. E é isso, gente. Olha, minha refeição tá ali do lado, o Gatorade. É a única coisa que eu posso beber. Que eu tava bebendo nesse momento, né? Vamos lá. O molho, gente, ficou muito gostoso. Eu enfiei o dedo, lógico, passei no dedinho ali e experimentei. Porque o molho não tem problema em experimentar, né? Não posso comer a comida, mas o molho, ó. Ele ficou um pouquinho mais líquido, mas ficou delicioso. Olha aí. Meu molho junto com o meu franguinho. Que delícia! Gente, agora a gente vai experimentar. Eu não posso, né? Aí tá aqui meu degustador oficial que não gosta de aparecer nas câmeras. Tá morrendo de vergonha. Mas, né, tem que me ajudar. É meu maridão, né? Então, vai lá, bebê. Experimenta. Taca aí. Não, é pra molhar primeiro no molho. Não tá aparecendo o molho. Tá sim aparecendo o molho. Agora apareceu o molho. Vamos ver se faz croque. Uau! Acho que ficou bom, hein? Eu acho que ficou bom. Ai, que vontade de dar uma mordidinha nisso aí. Ai, gente, então é isso aí. Obrigada, beijos, até mais.